e juntos abrirmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e nós estaremos tratando em algumas terças-feiras, meus queridos irmãos, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu disse que nós estaremos durante algumas terças-feiras tratando a respeito da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não incomoda, ele consola. O Espírito Santo é preciso estar ausente, não pode estar ausente, é preciso estar presente. Sem a presença do Espírito Santo, é difícil se conceber a presença da igreja. Então vamos, por favor, aí construindo alguns, não conceitos, mas construindo sedimentos preciosos de verdades bíblicas, para que nós voltemos da caminhada um pouco, irmão. Nós estamos muito longe, andamos muito. Estamos precisando voltar a juntar algumas coisas que fomos deixando pelo caminho, porque a pessoa do Espírito Santo produz temor a Deus. A presença do Espírito Santo revela as coisas inconvenientes. A presença do Espírito Santo comove o pecador a confessar os seus pecados. A presença do Espírito Santo pode gerar na vida do crente um novo nascimento. Sem este novo nascimento, a geração de frutos não acontece. Então vamos lá, conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Abramos a Bíblia, capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler 2 ou 3 versículos somente, até o verso de número 4. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Abram comigo a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo o evangelista Mateus, do capítulo de número 14, registra no verso de número 16, para abreviarmos, uma responsável atitude de crentes diante da palavra de Deus, que é a única mensagem que a igreja tem por exercer em sua vida de esperança. E eu rogarei, verso 16, capítulo 14, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Capítulo 14, verso 16. E eu, João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Também no mesmo Evangelho, a Bíblia Sagrada mostra no verso 26,
João capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Feche os teus olhos. Não sei quanto tempo faz que você não ora mais ao Espírito Santo. A Bíblia declara que este Espírito é quem tem autoridade de esquadrinhar o coração do homem e ainda entra no mais profundo dos secretos divinos. O salmista declarou dizendo: para onde me irei? Do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? E eu queria avisar os irmãos nesta hora que o Espírito Santo está exatamente aqui. E ele tem por natureza ser um espírito de sentimentos, tanto se alegra quanto se entristece. E eu gostaria que ele saísse, como não vai sair, mas como ele estivesse entre nós, sentindo alegria, júbilo por crentes que vieram para servir a Deus. Crentes que vieram estão cientes que estão dentro do templo, a casa consagrada para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Sem chicletes, sem telefone, sem mensagens aí, seja no que for. Desliga tudo isso e deixa o Espírito Santo tratar contigo. Porque estou certo que a partir destas mensagens Deus estará tratando conosco em nos assistir mais de perto. E a sua assistência mais próxima traz para aqueles que estão se rendendo à ação do Espírito Santo a segurança e a esperança de uma boa estender das mãos do Senhor para nos atender. Mas aquele que resiste, mas aquele que duvida, mas aquele que não concorda, eu nem posso ler para você o resto do capítulo, porque você acaba se desviando hoje. Mas o Espírito Santo quer começar uma obra nova em nós. O Espírito Santo quer começar uma nova obra na nossa vida, para que nós sejamos crentes de verdade em um tempo de mudanças, mas que nós somos como é o nosso Deus, o mesmo, ontem, hoje, esta fadiga por mudança, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique desses sentimentos e nos façam crentes de verdade. Com carta de recomendação pela nossa igreja de Seringueiras, a irmã Amanda, por gentileza, onde está? Ali está, Deus abençoe. Também com recomendação pela nossa igreja na Bolívia, o irmão Guilherme Zurita, que ali está, Deus abençoe. Todos são bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Não esqueçam disso, irmãos, são bem-vindos em nome de Jesus, por favor. Tem compaixão da tua vida, irmão, por favor. E eu pergunto, quantos mais nos visitam esta noite? Quantos mais nos visitam? Levante a sua mãozinha. Tem mais alguém? Não tem. Deus abençoe. Você que está pelo rádio, você que acessa pelo computador, nós estaremos tratando através da Bíblia Sagrada sobre a pessoa do Espírito Santo. É bom avisar ou fazer lembrar alguns irmãos, e instrução são dadas aos novos convertidos, pessoas que chegam à igreja, que nós somos uma igreja que cremos na Bíblia Sagrada, cremos plenamente nas Escrituras Sagradas,
E a Bíblia Sagrada apresenta para uma igreja de verdade um Deus único, que se manifesta em 3 pessoas, uma divindade plena, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Nós temos tratado sobre a pessoa de Deus, constantemente sobre a pessoa de Jesus Cristo, e estamos nesta oportunidade trazendo aos irmãos a lembrança de que a Trindade é algo doutrinariamente bíblico, e nós estamos rodeados de ensinos que agora chegam com facilidade, trazendo informações duvidosas a respeito da Trindade, com especialidade contra a pessoa do Espírito Santo. E eu e você que fazemos parte de uma igreja que por certo estamos bem à vontade, precisamos estar cientes que a doutrina do Espírito Santo não é uma imaginação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que a doutrina do Espírito Santo não é uma criação doutrinária para atender os atos emotivos das pessoas, muitas delas sensacionalistas. Não, o Espírito Santo, como Deus, age na igreja para a sua edificação, para produzir a autêntica comunhão do crente com Ele mesmo e com a Trindade. O Espírito Santo atua na igreja, trazendo para ela vidas novas, produzindo novo nascimento. O Espírito Santo trabalha na igreja, despertando os crentes pela busca do batismo com o Espírito Santo. E nós trataremos sobre isto mais para frente um pouco, porquanto alguns crentes têm uma luta porque querem chegar a detalhes. Que dia é que o crente recebe batismo com o Espírito Santo? Aqui nesta igreja, que já tem 100 anos, os membros dela e até os novos convertidos que chegam para cá já sabem que o crente aqui recebeu o batismo com o Espírito Santo o dia que a inundação desta graça divina chegou à sua vida e a manifestação audível das línguas estranhas aconteceram. O contrário a isto, alegria, gozo, felicidade, faz parte da vida do salvo. Não é porque é alegre que é batizado, não é porque fica muito feliz na presença de Deus e até aplaude, não é porque deita no chão e rola, não, e porque faz gritaria, não. O batismo com o Espírito Santo é resultado da ação deste Espírito na igreja de Deus, e os crentes fiéis que, reconhecendo esta autoridade da palavra, buscam e recebem, e Deus abre uma porta extraordinariamente para o mundo espiritual, e para a presença de Deus, favorecendo este crente com a grande oportunidade da manifestação dos dons do Espírito. Eu trago para os irmãos a informação necessária que a doutrina do Espírito Santo faz parte do nosso credo que circula mundialmente todos os meses, editado no nosso Mensageiro da Paz, que, tendo o irmão um pouco de preguiça não lendo a Bíblia, pode ler aqui, que está bem resumido e com as citações da Bíblia Sagrada, para que o irmão não tenha dúvida de que aquilo que o irmão está escutando aqui é exatamente isto que a Bíblia está dizendo. E eu trouxe para os irmãos alguma coisa a pensarmos. O que a gente dizer da pessoa do Espírito Santo? Quem é Ele? A resposta mais clara, mais precisa, mais exata, sem rodeios, sem procurar alegoria, sem procurar dar expressão às palavras que às vezes conhecemos, é dizer: quem é o Espírito Santo? É Deus.
é a terceira pessoa da Trindade, e nem por isto representa um Deus menor. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Também é bom, irmãos, a gente desfazer aquela imagem que trouxemos de orientações religiosas alheias aos princípios doutrinários da Bíblia, na imaginação e existência de um trono com 3 cadeiras e 3 deuses sentados ali. Por favor, não materialize esta visão em seu coração e sua mente, porque a Bíblia Sagrada está dizendo: Deus é Espírito, e você não vai tocá-lo, não vai tangê-lo, não, mas você vai senti-lo, porque Ele está no nosso meio, e cada vez que o crente quer desfrutar da sua presença e comunhão, ele se curva em oração, em busca, em meditação, em intercessão, em súplica, em rogos, e daqui a pouco ele está percebendo que Deus não somente está perto dele, mas que Deus já está dentro dele, porque foi exatamente isto que Jesus prometeu. Atos do capítulo 5, verso de número 3. O apóstolo Paulo, nesta ministração, Pedro, está numa ministração de gabinete. Não é um culto, não é uma cruzada. Está fazendo aconselhamento, está atendendo as pessoas que chegam para pedir orientação. E no mundo das manifestações sobrenaturais, o que os homens já inventaram, irmãos, creio, já levou à presença de Deus os maiores dissabores. E isso não é coisa nova. Aqui no capítulo 5, como fruto da ação do Espírito no coração de crentes verdadeiros, que sentiram por Deus a liberdade de se desfazer de suas posses e doar, entregar aos pés dos apóstolos para que fosse administrada a causa do mestre, apareceu alguém interessado em bem se posicionar frente à liderança da igreja, e a Bíblia diz que o casal se consertou, se ajustou em vender a sua propriedade, guardar uma parte, entregar a outra e confessar que este foi o preço da herdade. E a Bíblia declarou frontalmente: por que deixaste Satanás encher o seu coração? O coração do crente, o coração das pessoas é para ser cheio do Espírito Santo. Disse isso Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica: encher do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, e não cheio de atitudes e propostas do adversário. E nós precisamos ter muito cuidado, porque as coisas que o diabo propõe, elas são mais imediatas. As coisas de Deus, na visão espiritual nossa, estão muito longe. E como nós temos muita urgência, parece que é muito mais prático, mas a consequência, irmão, foi irreparável. Ananias chega, faz a sua confissão, morre. Logo depois chega a esposa, faz a mesma, morre também. A ação do Espírito Santo, disse o apóstolo: não mentisses aos homens, mas a Deus. Aqui o apóstolo faz uma declaração da onisciência e da onipotência do Espírito, e de sua onisciência, onipotência e onipresença, porque o Espírito sabia por quanto tinha sido vendido. O Espírito Santo tinha autoridade para fazer a execução na vida daquele transgressor e desobediente, propondo mentir ao Espírito Santo, e o Espírito Santo tinha também esta amável ciência de fazer com que a igreja do Senhor tivesse este esclarecimento, porquanto a palavra encerra dizendo que caiu temor sobre o povo, caiu temor sobre os crentes. E deixa eu lhe dizer com muito pesar, queridos,
Deus, nestes próximos dias, está interessado em fazer alguma coisa para nós voltarmos a produzir temor. Temor. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas eu estou sentindo que Deus vai fazer alguma coisa para produzir temor, porque nós estamos desafiando a tudo e de qualquer jeito. É no vestir, é no negociar, é no agir, é no falar. Estamos desafiando demais. Creio que Deus chegou no limite a partir de hoje para trazer a nós a informação que o Espírito Santo está aqui na igreja como agente da Trindade, com autoridade para agir na igreja. Não é este o propósito, nem é esta a vontade, mas para que haja temor na igreja, na obra, na casa, nas pessoas, Deus se propõe a entrar em ação para que paremos de desafiar a misericórdia. Você entende isto? Parar de desafiar a misericórdia. Tudo a gente pratica por causa da misericórdia, tudo a gente faz por causa da misericórdia, tudo a gente se infiltra por causa da misericórdia. Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, e você se esqueceu que este Deus que é misericórdia é também um fogo consumidor. E nós estamos fazendo parcerias. Essa palavra é uma palavra da atualidade, mas ela não é desconhecida pela Bíblia Sagrada. Estamos fazendo parcerias com muitas coisas que não agradam o reino de Deus. Que não agradam o reino de Deus. Nos infiltramos por caminhos que Deus não se agrada. Atitudes que se praticam que ofendem ao Espírito Santo. E um culto onde o Espírito Santo não está presente é uma reunião clássica. Os hinos são bonitos, a mensagem um discurso, a plateia um povo que sabe se apresentar de certa forma bem diferente dos outros, mas o ideal está faltando acontecer, é estarmos na presença de Deus para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso meio. A pessoa do Espírito Santo não é algo novo na igreja. Já era tempo de nós entendermos um pouquinho mais. No Antigo Testamento, a sua manifestação não era frequente como na igreja, a oração do Senhor, dizendo para que estivesse conosco para sempre. Mas no Antigo Testamento, os propósitos de Deus na execução de seus planos e na sustentação da sua obra criada, o Espírito Santo é a pessoa que aparece. No capítulo 1 do Gênesis, no verso de número 2, a Bíblia faz uma declaração que merece atenção muito prática de cada crente que estuda a Bíblia. Onde está escrito: e a terra era sem forma e vazia. Isto dá uma ideia de alguma coisa desorganizada. Isso dá uma ideia de alguma coisa construída sem propósito. Nós vamos ver nos capítulos seguintes o que foi que aconteceu, que leva o escritor do livro do Gênesis dar uma interpretação a uma terra vazia e sem forma. O livro do profeta Isaías diz que Deus criou isso, criou a terra para ser habitada, para ser ocupada, e a forma de vazia dá uma noção de desorganização. E tudo que Deus faz é plenamente organizado, perfeitamente estruturado. O problema é que entrou uma penetração estranha neste espaço, que não é o nosso caso agora, porquanto o que nos interessa aqui é que a terra estando sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Esse abismo, essa coisa oca, essa coisa sem sentido. O livro de Jó, no capítulo 33, o verso de número 4, ele faz uma declaração poética da consciência da ação deste Espírito, e declara: o Espírito de Deus me fez, o Espírito de Deus me fez,
E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Nós precisamos compreender ligeiramente aqui duas ações do Espírito Santo. Deus forma um homem, faz aquele bonequinho, está inertemente ali, paradinho, não se mexe. E a Bíblia diz que o Senhor Deus soprou, e ele se tornou alma vivente. O sopro, o Espírito Santo, que tem esta conotação de revelar uma ação para interpretar a nós uma ação quase que invisível, mas bem perceptível, que é o vento. E entrou o Espírito de Deus na vida daquele bonequinho que nós conhecemos, o nome dele chamou-se Adão. Quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta aos seus discípulos, estando eles em um recinto fechado, atemorizados, ali covardemente fechados, o Senhor aparece e sopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ninguém foi batizado. Alguns chegam a dizer que é exatamente nesta hora que nasceu a igreja, porque foi agora que surgiu o Espírito da vida autêntica para o pecador, porque Jesus disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito de vida chegou para eles. Pentecostes vai ser lá para frente, já depois de 50 dias da assunção do Mestre. Daí vem o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo para crentes que já estão de posse do que o Senhor Jesus Cristo diz. O mundo não recebe, quer dizer, aquela pessoa que é um crente relaxado, vive de qualquer jeito, não se coloca diante de Deus, não se submete à palavra, não se enquadra no que a igreja ministra, não recebe e não pode receber. Não recebe e não pode receber, porque não conhece. Quem conhece o Espírito Santo procura servir a Deus. Quem conhece o Espírito Santo se dispõe a obedecer ao Senhor. Quem conhece o Espírito Santo se rende. Quem conhece o Espírito Santo quer mais. Quem conhece o Espírito Santo cultiva a comunhão com Deus. E quem conhece o Espírito Santo busca e recebe o batismo com o Espírito Santo. E o que é o batismo? Batismo é para quem já tem vida, para quem espiritualmente já nasceu de novo, para quem já está vivendo uma vida em novidade, segundo o que Paulo diz. As coisas velhas ficaram já para trás, tudo se fez novo. Jesus não anda batizando essas coisas por aí que parece até com gente. Vive do jeito que lhe dá gana viver. Praticam aquilo que vem aos olhos, o coração e o palpite de praticar. E alguns deles andam brincando de falar línguas estranhas. A Bíblia Sagrada diz: Deus não se deixa escarnecer. Não. Pode o homem tentar confundir pessoas, mas enganar a Deus jamais. Confundir pessoas pode esse espírito mau que habita no coração por natureza do homem caído. Antes de nascer de novo, pode ele intentar esta ação, mas enganar a Deus jamais. Jó fez uma declaração de consciência da ação do Espírito Santo. Lançado quase que à morte, mas o testemunho estava firme. Foi Deus o Espírito de Deus que me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso foi quem me deu vida. Sem o Espírito Santo não teríamos a Bíblia, irmãos. Se você não crê no Espírito Santo, então você não crê na Bíblia. Não. Sem a pessoa do Espírito Santo você não podia ter um livro, como muitas religiões têm. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, você não teria. Vamos ler na segunda epístola que Pedro escreve, no capítulo de número 1, o verso de número 21. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, o verso de número 21, onde está escrito:
Amém? Segunda epístola, no capítulo 1, verso 21, onde está registrado: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como igreja pentecostal, ainda me obriga a informar os irmãos que a palavra profecia aqui não está se reportando a manifestação e a ação por meio dos dons espirituais. A profecia aqui está se reportando, o apóstolo, a esta palavra, a Bíblia Sagrada. Não fora a pessoa do Espírito Santo, nenhuma destas palavras estariam escritas para mim e para você, porque homem algum receberia de Deus autoridade para inspirar homens santos a fazer isto, se a santidade é um princípio da ação do Espírito Santo. O nome dele já atesta isto. Sem a pessoa do Espírito Santo não haveria homens santos para serem colocados à disposição de Deus, para que por meio do Espírito Santo recebesse a revelação das profecias eternas, a Bíblia Sagrada que hoje está nas nossas mãos. Quem pode louvar a Deus pela presença e ação do Espírito Santo, aproveite. João, no capítulo de número 14, o verso de número 26, está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Disseram para muita gente aí, até para mim, que a gente tem mente fraca, esquece muito das coisas. Deus preservando o executar do seu plano em benefício às nossas vidas, nos deu o Consolador, o Espírito Santo, para atuar em nossas vidas constante e diariamente, nos fazendo a ministração do ensino. Quando alguém ministra a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ensinando pelo amor de Jesus Cristo, pare de balançar os ombros. Pelo amor de Cristo, pare de desprezar e sair para ir lá fora. Aproveite o momento para receber o ensino, porque Deus, com cuidado dos seus filhos, mandou a resposta da oração de Cristo, o outro Consolador, para ministrar em nosso favor o ensino de todas as coisas que Jesus ensinou. Você andou com Jesus algum dia? Escreveram, está aqui no livro. Você lê a Bíblia Sagrada no culto de terça-feira e ministra uma palavra. O irmão não esteve presente, ele vem ler na quinta-feira e ministra outra palavra, e você já ri, já acha engraçado. Vem o outro que não esteve na terça nem na quinta e lê no sábado. Ele fala. Vem o outro e lê no domingo a mesma palavra, e você fica perdido, não sabe por quê? É falta da ação do Espírito Santo na vida da gente. Quem tem o Espírito Santo agindo na vida da gente, a palavra seja repetida quantas vezes, é doce, é agradável, é aprazível, porque é a revelação profética de Deus para a minha vida, e o Espírito Santo está fazendo com prazer.
Nenhum poder para pregar o Evangelho teria evidência, se não existisse a pessoa do Espírito Santo. O poder da pregação do Evangelho emana da presença do Espírito Santo. Abra a Bíblia em Atos capítulo 1, verso de número 8. Alguns não têm a Bíblia, você tem na tela, mas esse livro não vai poder ser substituído nunca por qualquer equipamento eletrônico dos melhores que aparecerem. Por favor, vamos continuar com o livro, porque é muito bom a gente manusear esta palavra. Atos capítulo 1, verso 8, o que está escrito? Mas que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O poder para a pregação do Evangelho está vinculado à descida, o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia não está dizendo que quem ainda não é batizado com o Espírito Santo não esteja autorizado a pregar. A Bíblia não está dizendo que quem não é batizado não pode pregar. A Bíblia não está proferindo esta mensagem. A Bíblia está dizendo que a pregação do Evangelho carece de autoridade, de poder, de graça, para que a resistência à palavra seja quebrada. E a força do homem é muito pequena, mas a ação do Espírito Santo é assim como proferiu o profeta Jeremias, a palavra pregada por um homem de repente até de limitados conhecimentos, mas ele profere a mensagem, e o Espírito Santo, como o sabão do lavandeiro, como o martelo na mão do ferreiro, do forjador da ferramenta, vai lá naquele coração cheio e carregado de tantos conceitos, de filosofias, de ideias, imaginações, mas aquele pobre que pouco frequentou a escola, abriu a Bíblia debaixo da unção do Espírito Santo, entrou no coração daquele senhor de boa qualificação e disse: não tem como negar a eficácia desta palavra, porque esse homem não tem formação tanto para me convencer, por certo é o Espírito de Deus que está trabalhando. Foi isto que disseram dos nossos primeiros irmãos lá no dia de Pentecostes. Onde é que foi que eles estudaram? Esses homens não sabem de nada, estão pregando desse jeito. Olha, falam agora o idioma de todo o povo que está reunido aqui em Jerusalém. E naquele tempo não tinha auditórios como temos hoje, já com tradução simultânea, não. Coloca aí um audífono e aperta o botãozinho, você escuta no idioma que quer, não. Naquele tempo, eles precisavam do Espírito Santo. Quando você vê o povo inventando essas coisas possíveis hoje, é porque já tiveram uma noção do que é possível fazer pela Bíblia há muito tempo. Nos dias de Pentecostes o auditório era muito variado, os idiomas que estavam por ali, várias nações se reuniam, e cada um que chegava à frente ao templo onde os discípulos estavam batizados, cada um escutava o povo lá dentro glorificar e magnificar a Deus na sua própria língua. Porque o Espírito Santo tem esta facilidade, ele pega a palavra e traduz no coração do ouvinte como ele precisa ouvir. Não é como ele quer, não, como ele precisa, como ele deve ouvir. É o Espírito Santo. Então, para a pregação do Evangelho, a pregação eficaz do Evangelho, é preciso que a igreja que se debruça a esse compromisso tenha um compromisso também com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, do qual falamos, ele tem atributos divinos, que só a ele lhe confere, e aos demais nenhum deles. E a Bíblia relata alguns deles, como por exemplo, a verdade. Na primeira epístola que João escreve, no capítulo de número 5, verso de número 6, está escrito: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. É o Espírito, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade.
Deixa eu lhe dar uma notícia muito interessante. Vivemos em um tempo, irmãos, que a verdade vale muito pouco, para não lhe dizer quase nada. Somos envolvidos e às vezes arrastados a corrermos atrás da mentira, das coisas duvidosas. Mas a verdade, irmãos, não tem tanto valor. Porém, a Bíblia Sagrada nos declara que somente uma mensagem subsistirá aos desafios do juízo divino. Será a verdade. E o Espírito Santo que Deus orientou-nos que receberíamos, veio para ficar no nosso meio, conosco, para nos guiar em toda a verdade, para que no dia em que formos chamados a dar conta da nossa profissão de fé, ela seja autêntica e possamos receber de Deus o louvor. Guiados por outro Espírito, por certo, o resultado também será diferente. João Evangelista, no capítulo de número 14, verso 6, tem a palavra equivalente quando o Senhor Deus diz, Jesus dizendo, João registra: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Meus irmãos, por que correr atrás de mais alguma coisa? Por que sair em busca de alguma coisa diferente, se a verdade está aqui? Mas há uma insatisfação no coração das pessoas por querer alguma coisa a mais ou por tentar extrair alguma coisa e receber menos. Mas a verdade está aqui, e o Senhor Jesus, na sua declaração, profere em sua mensagem: ninguém vem ao Pai se não passar pela verdade. Se não passar pela verdade. Você pode tentar estar no caminho, mas não vale a pena andar de qualquer jeito. Você precisa se consolar com a orientação da Bíblia Sagrada, estar no caminho e andando na verdade, servindo a Deus com o coração sincero e procurando deixar de valorizar tantas coisas mesquinhas que o mundo apresenta como alternativa de satisfação pessoal, que só tem duração por um momento. Mas a verdade que a Bíblia Sagrada expressa é a mensagem que se propõe a apresentar a mim e a você perante Deus sem qualquer desconfiança da nossa fé. Estamos crendo na verdade. João, ainda no capítulo 17 e o verso 17, apresenta uma das funções do Espírito Santo. Sua ação na igreja é a santificação dela. E João escreve dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como seria, irmãos, importante para todos nós começarmos a fazer um novo compromisso com a palavra de Deus. Teríamos a orientação pelo Espírito Santo como melhor agirmos em todas as tomadas das nossas decisões. As nossas escolhas estariam amparadas pelo cuidado do olhar do Espírito Santo que quer habitar em nós. E então os prejuízos, os riscos e às vezes até algumas coisas mais graves seriam evitadas. Aonde está esta fonte de orientação? A palavra de Deus, aonde a revelação profética é do Espírito e, por certo, a interpretação e a aplicação dela é Ele mesmo quem fará para benefício das nossas vidas. Na próxima terça-feira falaremos alguma coisa a mais. Eu quero convidá-los a estarmos em pé e fazê-los lembrar que a pessoa do Espírito Santo vê, sente, conhece,
se entristece, ouve, fala, consola, se aborrece. Mas nada disto, nem para mais ou para menos, muda o seu nome. Ele eternamente é chamado de Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada, irmão, tem para mim e para o irmão uma advertência: o limpo com o impuro, recomenda o profeta Ezequiel, tira da prata a escória. Tira da prata a escória. Vocês são inteligentes. Pelo que vocês me aprontam, vocês são muito inteligentes. Então eu não preciso falar mais nada. A Bíblia está falando, irmão. Tira a escória da prata, por favor. A Bíblia está nos advertindo que trevas com a luz não tem comunhão. A Bíblia nos mostra que o santo e o profano não se comunicam, porquanto é no meio destas diferenças que o Espírito Santo está procurando aonde habitar. Quem se associa com facilidade com tudo que aparece, tem dificuldade de contar com o Espírito Santo na hora que precisa. Eu e você precisamos começar uma vida de melhor avaliação espiritual, para entender por que em alguns momentos demora tanto. Se o Espírito Santo mora aqui dentro, e é Ele Deus, e como Deus que é, está autorizado, Ele é a autoridade para realizar o que eu preciso. Mas o que está faltando então? Está faltando afinar a nossa vida de comunhão com aquele que habita em nós. No primeiro texto que lemos hoje, nós já descobrimos que o Espírito Santo atua de forma forte contra aqueles que faltam com a verdade. E faltar com a verdade não é só mentir com palavras, é exercer atitudes fraudulentas também. Deus gosta daquilo que os homens descobriram hoje, transparência. Paulo falou que a nossa vida tem que ser uma carta aberta e lida por todos os homens. Que fale mal de ti, mentindo, dê glória a Deus. E isso hoje é uma crise espiritual na vida de pessoas, porque quando ele ouve que falou mal dele, ele já apela para Constituição e leis complementares. Crentes estudando para se perder, crentes estudando para se confrontar com Deus, crentes se graduando para rebater a ação do Espírito Santo. Que é isso? É preciso que a igreja não arme, mas desarme o guarda-chuva, a sombrinha, e deixe que a chuva da graça caia sobre nós, para a gente receber de novo temor de Deus. E quando a gente vai pensar em se apoiar em leis, Constituição ou outras leis, pense primeiro que a profecia, revelação do Espírito está aqui, e nada vai ser superior jamais a ela. Jamais. Na próxima terça-feira, permita Deus, nós estaremos falando sobre alguns atributos e essências da sua pessoa, para ajudar nós a entendermos se Ele está andando em nós, conosco, ou se a gente está andando soltinho, sozinho aí. E para ajudar os irmãos, e alguns que de repente precisam, quem sabe até você que está no rádio, deixa eu lhe dizer, quando você sai do templo, o Espírito Santo não fica aqui e você vai embora não, tá? Você fica contente com essa notícia? O Espírito Santo vai contigo.
Agora eu precisava lhe dizer que Ele vai contigo para casa, para muitos lugares, mas tem algum lugar que Ele não vai contigo não, mas Ele vai até muito próximo, tentando te convencer a não continuar na caminhada. E o Espírito Santo está avisando, a alguns que estão se metendo em lugares aonde Ele não entra. Irmãos, eu estou dizendo debaixo do temor de Deus, eu não estou profetizando não, eu estou te avisando pela instrução da Bíblia, que alguns que me escutam aqui estão se metendo em lugares aonde o Espírito Santo não entra, querido, você entra sozinho. Que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas é bíblico. Paulo escreveu aos Romanos. Ele assiste, se Ele não nos assistisse em nossas fraquezas, estávamos todos destruídos. Mas Ele nos assiste nas nossas fraquezas, nos avisando que aquilo que a gente está intentando não é bom. Somos fracos para isso, mas Ele acompanha isso. Não serve, não é bom. Agora, quando você dá ouvido, felicidade. Quando você, não, isso é besteira, cuidado. Cuidado, atribuir a um trabalho excessivamente santo de Deus por você, e você dizer, isso é besteira. Cuidado, isso pode dar errado, e é tarde demais. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, irmãos? Comece a pedir batismo com o Espírito Santo, renovação espiritual, maior comunhão com Ele, intimidade com Ele. Comece a conversar. Espírito Santo, me ajude. Eu preciso da tua companhia diária e constantemente. Amém?